Não procure um culpado para os seus problemas. Procure uma solução. Parece que naturalmente nós somos impelidos a procurar um culpado para os problemas que nós estamos enfrentando, ao invés de procurarmos uma solução. E aí nós culpabilizamos as circunstâncias, as situações, as pessoas, ao invés de procurarmos uma resolução. E isso parece ser tão naturalmente a condição humana que até mesmo um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias, também teve essa forma inadequada de pensamento. No capítulo 18 de 1 Reis, nós vemos a história de Elias orando e chovendo, orando e o fogo descendo do céu. Mas só que no capítulo 19 vem uma outra página da história que muitas vezes nós desconhecemos. E que muitas vezes se parece comigo e com você quando nós enfrentamos os problemas da vida. Momentos em que nós culpabilizamos as circunstâncias, as pessoas, as situações e até mesmo Deus. Elias passou por essa experiência. No versículo 4 do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, diz o seguinte, que ele mesmo, o Elias, porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E diz que em algum momento lá Elias teve que sair e ele foi para um lugar. No versículo 9 diz que ele foi e entrou em uma caverna. E lá ele tentou se refugiar dos problemas que ele estava enfrentando. Sabe, queridos, quais são os motivos que muitas vezes nos fazem culpabilizar as circunstâncias, as situações, as pessoas, quando nós enfrentamos um problema e nós nos esquecemos muitas vezes de procurarmos a solução? O motivo talvez seja o medo de enfrentar um desafio. Elias teve esse medo, o profeta teve esse medo quando ele soube que a rainha Jezabel havia baixado um decreto para procurá-lo e matá-lo. Ele então teve medo e fugiu. E às vezes o medo é o que nos faz, muitas vezes, culpabilizar as circunstâncias, as situações e as pessoas. O medo é um recurso natural, um instinto natural de defesa que muitas vezes pode nos colocar em situações muito mais perigosas do que nos ajudar a se desvencilhar delas. O medo nos dá uma falsa percepção da realidade. E aí isso embaça de tal modo a nossa percepção a respeito da realidade que nós não conseguimos enxergar uma solução. E aí tudo que nos sobra é a opção de culpabilizar as circunstâncias, as pessoas, as situações. Portanto, enfrente os seus medos, supere os seus medos. Aliás, existe um versículo bíblico lá do capítulo 1 de Josué, muito conhecido por nós, que diz que para nós não temermos, porque o Senhor estaria conosco. Para sermos corajoso ou corajosa, porque o Senhor, Deus dos exércitos, está conosco. A segunda coisa, o segundo motivo que muitas vezes nós culpabilizamos as situações e as circunstâncias é porque nós somos incapazes de aceitar de que a vida nem sempre é aquilo que nós planejamos. Que nem tudo sairá conforme o nosso planejamento. No capítulo 18 de 1 Reis, parece que as coisas para Elias saiu conforme o planejado. Mas no capítulo 19 as coisas não saíram conforme o planejado. E então ele entrou num estado de caos emocional, entrou em crise, em colapso emocional.
Muitas vezes nós, por não sabermos que a vida nem sempre vai ser milimetricamente conforme aquilo que nós planejamos, muitas vezes por não sabermos disso, nós entramos em crises quando as coisas não saem conforme o nosso planejamento. Albert Ellis, um psicólogo e também filósofo estadunidense, ele disse que existem 3 crenças irracionais que são responsáveis pelos problemas psíquicos e pelas mazelas existenciais do ser humano. E uma dessas crenças, são 3, uma dessas crenças irracionais é a crença de que tudo vai sair conforme o planejado na nossa vida. Para o Albert Ellis, isso não é verdade. As coisas nem sempre acontecem da forma como nós planejamos, ou da forma como nós queremos. Elias, no primeiro momento, ele não entendeu isso. Quando as coisas começaram a sair conforme o seu planejamento, ele foi para o deserto, foi ficar debaixo de um arbusto chamado zimbro e lá desejar a sua própria morte, culpabilizar as circunstâncias, as situações e as pessoas. Eu espero que você possa entender que embora as coisas não possam sair conforme o seu planejado, isso faz parte da vida, faz parte dos improvisos, da dinâmica de poder se viver. Um terceiro motivo que muitas vezes nos leva a culpabilizar também as circunstâncias, as pessoas e as situações, é se colocar no lugar de vítima, do vitimismo. Diz o versículo 9 do capítulo 19 de 1 Reis que Elias foi para uma caverna. A caverna aqui simboliza, não simboliza um lugar de refúgio, simboliza um lugar de vitimismo, de autocomiseração, do reduto daqueles que se fazem vítimas da situação, daqueles que se sentem coitadinhos, daqueles que se sentem pena de si mesmos. E foi justamente nesse momento que Deus começa a mostrar para Elias a sua forma inadequada de pensamento, em que Deus vai ao encontro dele, pergunta o que ele está fazendo lá e ele tenta culpabilizar novamente, tanto no verso 14 como no verso 9, são as mesmas falas, é o mesmo discurso de culpabilização, de responsabilização pelo problema que ele está enfrentando, mas Deus vai fazer para ele um desafio, que é aquilo que eu espero que seja o seu também, para você que está assistindo esse vídeo, para encarar os seus desafios e problemas. O primeiro foi saia desse lugar, saia dessa caverna de vitimismo, de autocomiseração, desse reduto de pena de si mesmo, e começa a assumir as rédeas da sua própria vida. Saia deste lugar, saia dessa forma inadequada de pensamento. A segunda coisa, Deus pede para pôr-se diante dele. Sim, você pode fazer isso, a colocar-se diante do Senhor, através da prece, através da oração, colocar diante de Deus, abrir o seu coração para Deus, o seu problema diante de Deus. E em terceiro lugar, Deus vai dizer para Elias assim, olha, sai, vai para o caminho pelo qual você voltou, ou seja, prossiga a sua vida, levante a cabeça, lave o rosto e prossiga a vida. Mesmo que algumas coisas não saíram conforme o que você havia planejado, mesmo que você teve medo do desafio e tentou fugir, mesmo que você tenha se colocado numa condição de vítima da situação e dos problemas, quero convidar você a sair dessa condição, a ir perante ao Senhor e levantar-se e prosseguir a sua vida, sobre as orientações de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, que você possa crer em Cristo Jesus e com as orientações do Espírito Santo progredir na vida, a encontrar sempre uma solução, ao invés de procurar um culpado. Deus nos abençoe. Um forte abraço.